como que vai funcionar esse cliente depois que você interagiu, se conectou, conheceu e se relacionou com ele. Por quê? Muito do que a gente vê hoje no mercado para por aqui. Então, você vê um vídeo no YouTube, por exemplo, ele te ensina esse ciclo você precisa fazer isso. O como, o porquê, todo mundo sabe, mas o como fazer, ninguém te explica. E é exatamente isso que você vai aprender aqui agora, tá? Toda conexão, ela gera uma interação. E toda interação, ela é materializada através de um cadastro, através de uma transferência de informação, seja ela qual for. No nosso caso, qual é o dado mais importante que nós precisamos do nosso cliente? É o nome, telefone e e-mail, certo? Quando ele te passou essas informações, imediatamente ele se transformou de um cliente potencial em um cliente efetivo dentro da tua carteira ele passou, de um cliente a cliente potencial, a um comprador potencial. Então, ou seja, ele é um lead, né? Então, automaticamente, quando ele passou lá pelo seu post na rede social, que você interagiu, conectou, ele cadastrou lá no seu formulário e gerou um relacionamento que é a solicitação de uma cotação, esse cliente ele cai aqui para você. Então ele cai como um cliente novo, certo? É o cara que entrou lá no seu WhatsApp, é o cara que mandou um e-mail para você, é o cara que cadastrou no seu formulário de captura, seja lá da sua landing page, seja da sua campanha de rede social, seja do seu site lá no Google. Então ele entra aqui para você como um cliente novo. Você vai interagir com ele, retornar a ligação ou retornar a mensagem, vai gerar uma conexão, vai gerar um conhecimento. Esse conhecimento vai se transformar numa cotação, certo? O cliente cadastrou, chegou para você. E aqui, galera, é um detalhe muito interessante, porque quando eu estou falando isso, as pessoas pensam que só existe um cliente. Você passa o dia inteiro postando e constantemente as pessoas estão chegando para contatar com você. Você precisa ter uma cultura de cadastrar todo mundo que chega até você. Então, o cliente chegou até você de alguma forma, como um cliente novo, cadastra ele na tua planilha, seja uma planilha de Excel, seja um CRM, para você ter controle de quem que é o cliente novo. Você conversou com essa pessoa, tá? Vai ter diversas pessoas aqui, que vai mandar mensagem com você, depois não vai responder mais, que vai descobrir que não era aquilo que eu estava procurando antes mesmo de você começar a falar, vai descobrir que o marido já fechou com outra pessoa, entendeu? E isso aqui já é um filtro. Aquelas pessoas as quais você conseguiu conversar, você automaticamente dá um Ctrl X, ou seja, recorta ela daqui e cola ela aqui na cotação e coloca um pequeno histórico do que você conversou com essa pessoa, certo? Então, de todo mundo que é novo que chegou, você vai se relacionar, vai interagir com essas pessoas, vai tentar se conectar com elas, vai mostrar, vai tentar conhecer um pouco da história delas e vai tentar se relacionar com elas de alguma forma. Conseguiu conversar com essa pessoa, mandou uma cotação para ela, automaticamente aqui, diversas dessas pessoas já vai achar que está muito caro, diversas dessas pessoas já vai perceber que na região que ela está procurando não tem o plano que ela quer, que o plano não atende da forma que ela quer, que o seguro não sei o que. Aqui já vai aparecer um monte de desculpa, principalmente quando achar que o preço está fora da possibilidade, porque não existe nada caro, existe aquilo que nós não temos condição de pagar, certo? Então aqui você já vai ter um filtro também natural. Você vai descobrir quem que de fato está procurando pelo produto ou pelo serviço, ou quem só está curioso acerca do preço. E aqui você já vai filtrar essas pessoas também. Ou seja, ou você deixa elas paralisadas aqui, ou você já exclui da sua lista de relacionamentos e deixa isso num banco de dados separado. Mas de quem você conseguiu cotar, que você conseguiu interagir e te respondeu, e está ali negociando para saber qual o preço, se tem desconto, se não tem o que, onde atende, quais são os lugares de atendimento, qual documento que precisa, quais são o valor, boleto, se é boleto ou dinheiro, como que vai funcionar? Automaticamente você vai
iniciar uma negociação. De todo mundo que você mandar a cotação, uma pequena parte vai negociar com você, de fato. Tá? Aqui ó, vai chegar em torno aí de uns 10% das pessoas que entraram como novas aqui. Mas esses 10% que vão negociar com você são pessoas que de fato estão procurando pelo serviço. Ela pode não ter a grana para pagar, ela pode acabar fechando com um concorrente seu, ela pode desistir naquele momento quando ela descobrir que a mulher engravidou, ou o esposo ficou desempregado, ou vai ter que mudar de cidade, ou aconteceu, o carro quebrou, ou o filho ficou doente. E aqui vai espirrar um monte de pessoas. Mas de todos os que ficarem aqui, você vai iniciar um fechamento. E o fechamento é o que vai dizer o que é venda ou não venda, certo? Então, aqui, ó, pode reparar que foi aqui, ó, um funil, certo? Aqui o processo ele foi se afunilando ao longo do processo. Chegaram diversas pessoas, você mandou cotação para bastante pessoas, você negociou com inúmeras outras pessoas, mas fechou com uma. E quando você consegue identificar esse processo, que é um processo natural, todo vendedor passa por esse processo. Ele recebe um cliente novo, ele manda uma cotação para esse cliente, ele negocia com o cliente e o cliente dá uma resposta se ele quer fechar ou não, certo? Aí daqui vai, depois tem continuidade, mas nosso foco vai ficar aqui hoje, certo? Se você consegue identificar esse processo, você começa a brincar aqui, como que eu posso te dizer, com o trâmite de vendas. Por quê? Porque automaticamente você consegue entender que quantas pessoas no mês eu prospectei de clientes novos, quantas cotações eu encaminhei, quantas negociações eu fiz ao longo do mês e quantas vendas eu fiz ao longo do mês. Se você fizer isso comparado com os meses anteriores, você vai perceber que existe um padrão de comportamento que pode ser medido. E automaticamente, quando você aprende a ler o padrão de comportamento, você consegue identificar aquilo que nós chamamos de métricas. Ou seja, a cada 100 clientes novos que eu recebo, esse número é hipotético, tá? Eu consigo mandar, por exemplo, 100 cotações. Todo mundo quer saber o preço, certo? Então eu tenho aqui, ó, 100% de aproveitamento. Daqui para cá passou todo mundo, certo? Tirando aqui os cadastros que cadastra lá, porque tem que cadastra com telefone e e-mail errado. Ele quer só passar para a próxima página para ver se lá vai ter um cotador, alguma coisa para ele simular o preço, aí ele coloca todas as informações erradas. Mas aqui você já consegue filtrar essa pessoa, já exclui da sua base de clientes para depois você não precisar ficar ligando para cliente que não existe. Então, tudo isso você já consegue filtrar com mais facilidade, certo? E aí você manda a cotação para todo mundo que você falou. A partir do momento que você manda uma cotação, aqui já começa um crivo seletivo, ou seja, algumas pessoas já percebem que está caro demais, outras pessoas já percebem que o produto não atende a necessidade dela. O produto, né, não é aquilo que ela estava precisando, o plano não tem rede na onde ela precisa, o plano não sei o que, as desculpas vão ser inúmeras, né? E aí, daqui para cada cotação, você vai perceber que vai existir um padrão de comportamento também. E que, se você conseguir identificar qual é o padrão de comportamento e você conseguir traçar metas específicas para manter o padrão do comportamento ou melhorar o padrão, você percebe que você passa a negociar com mais pessoas. E aqui, ó, quando você vem para cá, digamos que aqui você tem uma perca, ó, chegou 100 clientes, você conseguiu mandar cotação para 80, digamos assim, dos 80 que você mandou cotação, sei lá, 16 respondeu, não, legal,
interagiu com você, se conectou e você conseguiu buscar o conhecimento acerca daquela pessoa, tá? Então vamos colocar aqui, ó, 100, 80, 16, certo? Então aqui, de 100, 80, você teve uma conversão aqui de 80%, certo? Se 16 aqui contatou com você, você teve uma conversão aqui, ó, de 20%, certo? Se dos 16 que estão negociando, 2 fecharem, 2, você teve uma conversão ali de aproximadamente 2%, digamos assim, né? 16, não, 3%, 3,5%, digamos aqui, 3,5% de conversão. Tô ruim na matemática, hein, galera? Tá? Isso aqui é um exemplo, tá? Você concorda que estabeleceu-se um padrão de comportamento? Nós identificamos aqui que no mês entrou 100 clientes na minha buscando informação sobre plano de saúde ou seguros. Desses 100 que entrou, 80 pessoas eu consegui mandar cotação. Das 80 cotações que eu mandei, eu negociei efetivamente com 16 pessoas. Gerei histórico, mandei cotação, mandei pergunta, o cliente respondeu, mandei resposta, o cliente devolveu, eu mandei de novo e tal. E das 16 que eu mandei, 2 fechou. 2 viraram uma venda efetiva, as demais podem continuar no processo, porque tem cliente que demora um pouco mais para tomar decisão. E no mês seguinte, esse processo vai continuar sendo alimentado aqui. E aí as pessoas vão continuar entrando abaixo dessas, e isso vai virando uma bola de neve ao longo do tempo. E a gente sabe como que é, a gente é vendedor, cada hora está entrando cliente novo, cada hora está entrando cliente novo, e se você não tem um sistema de gerenciamento, você se perde ao longo do processo. Aí aquele cara lá que entrou aqui, ó, resolve se conectar com você de novo, só que você não registrou ele naquela época, então você vai começar um processo tudo de novo. Ou daqui a 3, 4, 5, 6 meses, esse cara aqui, ó, que estava lá na negociação, que não fechou, resolve voltar a falar com você, você vai tratar ele como se ele fosse um cliente novo, tudo de novo. Então, ou seja, você conseguir organizar o seu processo vai te dar, além de números, que é previsibilidade, vai te dar também uma forma didática e visual. Por que visual? Cara, presta atenção. Você sabe exatamente quanto você tem na sua cotação no mercado enviada. Por quê? Se você mandou uma cotação, você vai registrar o preço aqui. Então você sabe automaticamente, hoje no meu CRM, tá? Eu tenho em torno de 350 mil, não, de 2 milhões alguma coisa de cotação enviada. Eu tenho em torno aqui de 350 mil reais em negociação em andamento. E eu tenho aqui em torno aqui de 20 mil em fechamento. Vendas que já estão ali no processo de fechar, mas que ainda estão ali guardando renovação, aguardando alguma coisa que está empacando o processo de fechar essas vendas. Então, ou seja, eu consigo ter uma previsibilidade ao longo do tempo. E isso facilita muito você trabalhar, porque você consegue ver que o seu trabalho está dando certo. E aí automaticamente, quando você começa a entender as métricas, você começa a observar que a venda pode ser construída. Então, a métrica ela vai te dar respostas sobre, por exemplo, quais são as suas maiores dúvidas. Lembra lá que a gente mostrou a segmentação? Então, ali, automaticamente, o seu próprio sistema, de forma visual, ele está mostrando para você quais são as suas maiores necessidades. Poxa, você tem muita gente parada na cotação,
A tua necessidade está em criar um processo de entender como iniciar um processo de negociação. Se tem muita gente parada na negociação, você está com problema no fechamento, você não está conseguindo fechar, você não está conseguindo dar um checkmate nesses clientes. Se tem muito cliente no fechamento e você não consegue encerrar a venda, pegar ali pagar o boleto, você está com um problema ali de conseguir fazer esse cliente pagar o boleto. Então, você vai buscar respostas para você ou para a tua equipe com base na necessidade real do momento da tua equipe. Então, as vendas geram dados, certo? Os dados geram previsão. E a previsão, galera, gera expectativa. A expectativa aumenta a crença na capacidade de que o trabalho está sendo realizado da maneira certa, com as pessoas certas, no momento certo e da forma mais adequada. E toda crença é autorrealizável. Se ela é autorrealizável, então acontece. É isso que nós precisamos ter em mente quando nós passamos a entender a necessidade da organização dos dados ao longo do processo de vendas. Você precisa entender sobre como você vai postar, como você vai gerar interação, como você vai, depois que essa interação chamou a atenção do cliente, como você se conecta. Depois que você se conecta, como você conhece. Depois que você conhece, como você relaciona. Depois que você relaciona, como você pede recomendações para iniciar o ciclo novamente. E isso, você precisa de números para entender. Os números geram dados. Os dados geram previsão. A previsão gera expectativa. E a expectativa gera crença. Crença de capacidade, crença de que você de fato está no caminho certo e a crença de que nada pode te parar, porque você está embasado, você está num caminho comprovadamente real, comprovadamente certeiro, comprovadamente assertivo na direção do seu objetivo, certo? Então eu espero que nessa aula você tenha entendido a verdadeira necessidade de você buscar conhecimento. Conhecimento acerca da sua rotina de trabalho, conhecimento acerca das necessidades que você tem enquanto corretor, enquanto vendedor, seja de seguro, seja de plano de saúde. Então, os dados é que vão te dar previsão. A previsão vai te dar a expectativa e vai aumentar a sua crença na sua capacidade. E a crença elevada vai fazer você escalar esse processo cada vez mais. E aí ninguém te segura, beleza? Então, corretor, presta atenção em tudo isso que a gente conversou. Aprenda a gerar valor no seu processo de vendas. Aprenda a melhorar o seu conhecimento, as suas habilidades, o seu potencial de comercialização de alguns produtos. Seja especialista em pelo menos um produto. Você tem que ser referência em pelo menos uma coisa no seu mercado. E a partir disso, você vai aumentando a sua capacidade, vai aumentando o seu conhecimento e isso vai te trazer cada vez mais crença de capacidade, crença de pertencimento e você vai escalando isso, exponencializando o reinvestimento nisso, beleza? Então, eu espero ter conseguido te ajudar, espero que você tenha conseguido entender a necessidade de se organizar, a necessidade de trabalhar com base em métricas, a necessidade de você estar organizado para que você possa criar um processo sólido e que um processo sólido é capaz de gerar resultados significativos, beleza? Então, nessa aula, eu só tenho que te agradecer que essa aula termina por aqui e que eu vou deixar uma planilha aqui na descrição desse vídeo e através dessa planilha você vai conseguir baixar o passo a passo. Se você não tem um CRM,
eu vou te mostrar o passo a passo ali nessa planilha e você vai poder registrar os seus clientes. Você vai recortando e empurrando o cliente para frente, recortando, empurrando. Mas, se você quer trabalhar de forma profissional, eu também vou deixar o link do CRM que eu trabalho hoje. E a partir desse CRM, eu vou te dar também ali umas aulas de como que eu organizo, como que eu configuro, como que eu cadastro, como que eu relaciono, como que eu busco conhecimento e armazeno esse conhecimento acerca dos meus clientes. E a partir desse conhecimento, automaticamente eu gero previsibilidade de valores e de receita, beleza? Então fiquem com Deus, que Deus abençoe o seu trabalho, que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe os seus resultados. Valeu, corretor eficaz. Um abraço. Fui.